Minha diretoria, o que dizer de Botafogo e Bahia? É muito difícil você fazer uma análise depois de um jogo como esse, porque o Botafogo perdeu a possibilidade de fazer o resultado em casa. É sempre importante a gente lembrar que são 2 jogos, porque muita gente vai querer colocar hoje assim, mas porra, mas o Palmeiras merecia, mas o Bahia não merecia e tal. E foram 2 jogos, né? A gente não pode ignorar. O primeiro, o Botafogo não foi bem no primeiro jogo, nem o Bahia, é verdade. E no segundo também não. Mas o segundo tem um fator decisivo, que é a expulsão do Gregor de uma maneira difícil de entender, porque né, nem acerta direito, e se acerta assim, o jogador não foi entendeu? Foi um braço para cá e acabou pegando e tal. Eu acho que o juiz até podia ter errado em campo e ter falado, pô, eu vi o gesto da mão e achei que foi, mas o VAR não pode errar, né? O VAR com a imagem ali e tal, o que todo mundo tá vendo, o VAR tem que ver, né? Porque fica meio ridículo, né? E aí já vem todas as ponderações que eu acho muito engraçado, que é assim, nós temos um presidente da CBF, que eu canso de falar dele aqui, que é o pior que eu já vi, e ele é baiano, né? E aí ele não gosta quando falam isso, porque ele fala assim, porra, é preconceito porque eu sou baiano, porque eu sou isso, porque eu sou preto, porque eu sou de câncer, porque eu sou não sei o quê, porque... enfim, blá blá blá. Todo mundo tá criticando como criticaram todos os outros anteriores e ninguém tá, né? Mimimi. E aí ele não quer que se lembrem que ele é baiano, etc, etc. Quando acontece um jogo desse, é óbvio que o torcedor vai querer atrelar isso. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acho que o juiz faça uma coisa dessa por causa de federação e tal. Eu não acredito nas acusações exageradas e tal do texto. Eu acho que tem coisa errada no futebol, como tem tudo no Brasil, mas não que alguém tenha alguma prova ou que tenha um direcionamento, né? Porque toda rodada aqui, irmão, eu falo de todos os times, eu posso dizer isso com mais propriedade do que o torcedor que tá sempre vendo o time dele. Cara, toda rodada aqui, a live pós-jogo é a mesma coisa. Termina o jogo, é palmeirense reclamando que o árbitro é contra eles. O Abel ontem falando que é contra tudo e contra todos. Você liga lá no canal do Flamengo, é o Flamengo falando que é contra tudo e contra todos, que a arbitragem tá prejudicando o Flamengo. Você liga no Botafogo, é o texto que tem razão, então prejudicando o Botafogo. Você liga no São Paulo, é a mesma coisa, estão roubando o São Paulo. Todos os torcedores do Brasil, neste momento, têm a mesma sensação de que estão sendo roubados e perseguidos rodada após rodada. Isso vem de uma sequência de erros de arbitragem absurda, a entrada do VAR validando na cabeça do torcedor que é roubo, porque você pode acreditar que o juiz erra, você não pode acreditar que o juiz erra, vem na mesma imagem que você, né? Aí você passa a acreditar que aquilo é um roubo. E eu digo isso desde quando o VAR foi implementado, eu falei, isso pode ser um tiro no pé do futebol do caralho, porque por melhor que ele seja, e mais óbvio que seja a sua utilização, tô olhando pra cá porque tá rolando o Corinthians e Grêmio ali, tá? Você tem na cabeça do torcedor, isso interfere. Então, assim, não pode acontecer um lance daquele, até porque eu acho que você tem que ter uma questão de bom senso, que é assim, a regra ela não é tão simples assim. O futebol é um jogo humano e ele é um jogo que cabe interpretações. Tudo que cabe interpretação, eu acho que você tem que ter um pouco de bom senso. A interpretação é assim, eu vou expulsar um jogador, eu vou tirar esse jogador do campo, eu vou mudar a história do campeonato. Esse jogador fez algo violento para isso? Não, então, né, eu não vou fazer o negócio. Eu acho que tem que ter, sabe assim, como é interpretativo, se o cara bateu, se o cara não bateu, não é uma coisa clara, o cara não foi lá e deu um murro na cara do sujeito de propósito e tal, e encheu a cara do sujeito. Como é uma coisa meio interpretativa, eu acho, repito, o juiz podia errar em campo, tá? Eu não acharia um absurdo. Mas o VAR chamar para corrigir algo interpretativo naquele ponto, ele tem que chamar o jogo inteiro. Porque é o jogo inteiro que acontece isso. Então nós tivemos um jogo depois Palmeiras e Flamengo, que terminou agora há pouco aqui, antes de eu começar a live, estou gravando esse vídeo aqui. Onde tem o VAR entra no jogo para dizer que o Abel botou a mão no pinto. Fudeu, gente. Realmente. Eu tô rindo pra não chorar, cara. Porque, assim, é realmente lamentável. Então, assim, fica muito difícil fazer qualquer crítica ao Botafogo hoje, porque o Botafogo não teve segundo tempo com um jogador a menos. O time do Bahia é muito qualificado. O Bahia fez também um jogo bem menor, bem menos qualificado do que ele poderia. O Bahia deveria ter tomado todas as atitudes e criado várias oportunidades de gol com o jogador a mais e não fez. Mas fato é que o Botafogo não fez o papel dele no jogo de ida. Talvez se ele tivesse feito, mesmo com a expulsão, talvez ele teria boa chance de se classificar. Mas ele teve que se expor, né? De alguma forma ali, porque o jogo estava indo para os pênaltis. E aí, meu amigo, não tem jeito, né? Uma hora o Bahia pode achar uma bola e tal. Eu não acho de todo mal pro Botafogo ser eliminado da Copa do Brasil. Por quê? Acho que o Botafogo gostaria, claro, de ganhar a Copa do Brasil. Mas, estando na Libertadores, no Campeonato Brasileiro do jeito que ele tá, e tendo o elenco que ele tem, que é um bom elenco, mas não é um elenco para 3 campeonatos, ninguém tem esse elenco no Brasil nem no mundo,
Eu acho que não é de todo mal pro Botafogo, com a ideia de ganhar o Campeonato Brasileiro, ficar de fora de um dos torneios. E é claro que esse torneio não podia ser a Libertadores. Então, especificamente no caso do Botafogo, não estou falando em todos, tá? Eu, por exemplo, eu acho que o Grêmio quer mais a Copa do Brasil do que o Brasileiro. Eu acho que talvez o São Paulo queira ganhar mais a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro pela dificuldade, São situações, mas como o Botafogo deve ao seu torcedor uma satisfação muito específica no Campeonato Brasileiro por causa do ano passado, eu acho que pro Botafogo o Campeonato Brasileiro tem outro peso. Ainda mais você vendo que Palmeiras e Flamengo lá vão passando nas suas competições, você vai ficando mais você ali mesmo e tal, e você vai ficando com uma situação mais confortável. De forma alguma, eu imagino que algum botafoguense tenha ficado feliz com a notícia, eu tenha pensado nisso. Mas pensando ao final do jogo, não é uma tragédia desse tamanho, é uma tragédia, entre aspas, por causa da expulsão e tal, mas que pode acabar tendo benefícios a médio prazo aí do Botafogo acabar focando mais no Brasileirão. Dito isso, meus amigos, acho que o Botafogo está sentindo falta de algumas contusões e tal. Acho que o Almada não estreou muito bem. Não jogou mal, mas assim, não se encontrou, né? Ele rodou muito ali sem entender muito claramente qual que era a função dele. E por mais que dá pra ver que tecnicamente ele é um jogador diferenciado e tal, eu acho que muitos momentos do primeiro tempo, especialmente antes da expulsão, o Botafogo partia pro contra-ataque, buscava um jogador ali no meio, que ora era o Almada e ora ele não estava ali, ele estava abrindo para uma das pontas, ele estava buscando uma jogada que não necessariamente era muito a dele, e ficava um buraco. Então o Almada, na minha cabeça, ele entrou ali para preencher esse buraco, que era um buraco que o Eduardo preenchia quando ele jogava. Então eu acho que o Almada ficou um pouco perdido ainda no jogo de hoje, não jogou mal, nada disso, mas assim, ele ainda tá um pouco meio... naturalmente, começou agora no Botafogo e tal, mas ainda tá um pouco meio manjando balão ali, tipo, onde é que exatamente eu tenho que preencher? Como é que funciona o esquema de jogo aqui? Mas, cara, não acho que deva ser impactante na confiança do botafoguense pro restante da temporada. Se o Botafogo tivesse dado uma puta pipocada hoje, eu diria que, porra, mais uma vez o Botafogo foi decidido, deu merda. Como aconteceu no primeiro tempo, o Botafogo tomou o gol no finalzinho, claro que tem relação com o Botafogo falar, pô, de novo no finalzinho? Sim, realmente tem, porque o Botafogo é um time que o ano passado perdeu o Campeonato Brasileiro, mais do que para Grêmio e Palmeiras, tomando gols no finalzinho de jogos idiotas. Muito mais do que Palmeiras e para Grêmio. Então, claro que quando o Botafogo toma um gol no final, o torcedor do Botafogo fala, pô, não é possível, eu acho que eu vou ter que conviver com isso pro resto da minha vida. Não é um fato, mas enfim... A gente sabe como é que é a cabeça do torcedor. Mas eu não acho que seja o caso de uma pipocada ou de algo semelhante ao do ano passado. Eu acho que é o caso de um time que não soube lidar com uma expulsão. É muito difícil. O time do Bahia é muito bom hoje. Nós não estamos falando do Bahia de 3, 4 anos atrás. Estamos falando do Bahia comprado pelo City, com alto investimento, com um time bom. O Rogério Ceni está lá fazendo o trabalho dele. Com o Everton Ribeiro, enfim. Né? O Caio Alexandre, muito bom jogador, o volante, que veio do Fortaleza. Né? Nós não estamos falando do Mababa. Então... lamento pela maneira que foi, eu gostaria que o jogo tivesse terminado e falado assim, ó, não temos que discutir aqui se foi certo ou errado, temos que apenas aplaudir o vencedor e criticar o derrotado. Não é o caso, né? Então, mais um jogo que a gente, infelizmente, termina e não consegue falar de futebol, tem que falar de arbitragem.